Bom, beleza, bom dia, pessoal. Eu me chamo Rafaela e aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre design de mecanismos FRC utilizando análise 2D em CAD. Então a gente vai falar basicamente de análise 2D. Quem aí já conhece o CAD? Tá, beleza. E eu também queria saber o que vocês usam de CAD. O pessoal usa o Shape, SolidWorks? O Shape? Vocês? Ah, perfeito, então. Todo mundo no Shape. Aí que é bom. Como muda? Faltou a aula. Não é esse? Tem que passar aqui? Então, pode ser. Bom, então beleza. Eu sou a Rafaela, sou estudante de Engenharia Mecânica no IFSU, ali em Sapucaia. Eu fui estudante ali do período de 2019 a 2022. E agora estou continuando aí como mentora da equipe no 156, né? Fui estudante aí. E agora também sou voluntária, principalmente de FTC na Arena, mas também já tive a experiência ali de ser voluntária de FRC no Mato Grosso na Arena. Experiência bem interessante. Hoje eu estou trabalhando até semana que vem numa empresa que é do nosso criador da Under Control, que é o Upsensor, mas estou mudando agora para Midea Carrier, que é ali em Canoas, no mês que vem. E também colaboro com a Estemos ali em alguns serviços de capacitação. Então, capacitação de FTC, FRC, presencial, online. Um pouquinho também sobre o que eu já fiz na Under, né? Eu fazia parte do time de CAD Design e fui driver ali no meu último ano. Também é isso aí. Eu não passei. Eu só ia passar e daí eu lembrei que eu não falei nada sobre Under. Tá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as características de análise 2D de arquétipos, então são os conceitos de robô, e características de análise 2D de mecanismos específicos e algumas boas práticas no Shape. Então, o Shape todo mundo já usa, mas ele é um software aí que ele é multi-parts, ou seja, consegue desenhar várias peças em um Part Studio só. Isso é uma característica bem interessante que a gente usa muito aqui na equipe, que é uma dica aí para vocês também, se não fazem ainda, que é fazer todas as peças de um mecanismo em um Part Studio só, para tu ter referências e tu poder alterar uma medida e depois essa medida já ser alterada no teu desenho final, né? Então isso é uma característica muito boa do Onshape, além dele ser um trabalho colaborativo, então tu consegue trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, todo mundo ter acesso ao vivo. Então, aqui na 156, a gente trabalha fazendo um documento por robô. Então, o robô inteiro está em um documento. Tem equipes que fazem cada mecanismo em um documento, mas a gente opta por isso. A gente faz um Part Studio por um mecanismo no geral, às vezes tem algumas características diferentes. E a gente desenha, como eu falei, todas as peças daquele mecanismo no Part Studio, né? Então, falando um pouquinho sobre análise 2D, eles são um esboço que vai basicamente representar a movimentação do teu robô. Então, como ele vai interagir com o objeto de jogo, como ele vai interagir entre os mecanismos, para tu entender basicamente a funcionalidade. Então, tu vai ter uma ideia, como que aquela tua ideia vai interagir entre si. Então, essa é a ideia da análise. Então, ali tu vai descobrir dimensões principais, tipo, para alcançar uma altura específica, para entrar dentro da dimensão inicial do robô. Então, determinar ali as compressões que vai ter durante todo o caminho do teu objeto e alguns posicionamentos, assim, do mecanismo, posicionamento inicial, final, como ele está durante o movimento dele, né, se ele não bate em nada dentro do robô. Então, falando um pouquinho sobre a análise de arquétipos, os arquétipos, eles são basicamente o conceito do robô inteiro, então todos os mecanismos juntos desenhados no robô. Então, eles são basicamente para tu conseguir uma interação entre esses mecanismos. Então, por exemplo, tu tem um intake e um braço, que é ali que nem o nosso robô, né? Como interagia o nosso coletor com o nosso atirador. Então, é basicamente essa análise, assim, de interação e também a interação desse robô com a quadra. Ali também vai setar os graus de liberdade, né? Os graus onde tu vai poder ter a movimentação do teu mecanismo. Então, aqui é o desse ano que a gente fez. Dá pra ver que parece uma coisa meio confusa olhando assim, tem muitos círculos e tal, mas só explicando então.
Normalmente a gente tenta desenhar os círculos de movimentação, que é para ter uma ideia onde que esse atirador aqui está passando, né? O atirador está aqui, aqui era o braço, aqui é o coletor, né? Por onde ele está passando, no caso ele não vai vir até aqui, mas é todo o movimento que ele poderia fazer. Aqui também todo o movimento que o coletor poderia fazer para ver essa interação aqui entre os dois, né? Nosso coletor ele gira até aqui, se ele passasse ele poderia, por exemplo, bater, né? Então aqui a posição do coletor, a posição inicial do coletor está dentro do frame perimeter. Então é uma análise assim para entender a movimentação e integração entre eles. Agora vamos para o OnShape, para falar sobre a análise de fato. Eu estou na frente, só para saber? Tudo certo? Tá. Beleza. Então, a análise 2D, como que a gente faz, tá? Como que a gente faz, não, né? Como que a Under faz para vocês se inspirarem. Normalmente a gente começa desenhando uma visão lateral da quadra. Aqui eu trouxe um exemplo de 2023, por exemplo, que é a visão lateral ali de onde chega colocar o cone e o cubo. Por que a gente faz isso, né? Para ter a interação que a gente vai ter entre o robô e a quadra. Então aqui a gente tem ele. Eu gosto de fazer colorido diferentes sketches para eu conseguir enxergar a diferença entre as coisas. Então aqui eu fiz um sketch específico da quadra e eu vou fazer um sketch agora do meu robô, por exemplo. Então a gente seleciona aqui o plano, né? E aí o que a gente começa desenhando? O nosso chassi. O chassi vai estar aqui no chão, né? É uma análise lateral, tem aqueles que fazem a análise frontal, mas no geral a análise lateral é o que mais tira informações, né? É o mais comum. Então o nosso chassi aqui vai ter, sei lá, 30 polegadas, um chassi grande aí, por 2 polegadas. Nossa roda aqui de 4 polegadas, por exemplo, no chão. Há uma distância que eu não faço ideia qual seja num robô de Swerve. Vamos chutar que seja bem mais baixo. Colocar as dimensões. Aqui é a dimensão do chassi original, né? Mas não precisa ser tão específico também no chassi. Não. Muito pouco. 50 também. Aqui eu vou deixar elas simétricas. Simétrica. Tá, perfeito. Aí a gente também tem que desenhar o nosso quadrado de dimensões que ele pode estender, ou também as dimensões máximas que ele pode ter. Então, eu vou chutar um valor para esse ano aqui, que eu não sei quanto é que era. Então, acho que, sei lá, a dimensão inicial provavelmente eram 130 centímetros. E a dimensão máxima, então, que ele podia chegar, provavelmente era, sei lá, uns 1,98. Vamos usar essa dimensão aí mesmo. E de largura, eu imagino que deve ser o original de perímetro deve ser umas 32 polegadas. Não. Normalmente é 20 expansão, não é? 20 expansão, alguma coisa assim. Eu acho que é 12 polegadas de expansão, uma coisa assim. Varia de... Ah, não, mas varia Já de foi ano. 30 centímetros, 40. Sim, naquele ano era uma expansão bem grande. Eu vou deixar... Vamos chutar aqui, vamos colocar isso aqui como o inicial. E a expansão provavelmente é até aqui, né? Então vamos deixar sem esse valor, que provavelmente é bastante. Tá, beleza. A gente coloca essas informações aqui para a gente não passar, por exemplo, assim, colocar um braço em que ele passe da altura máxima, né? Então, vamos começar desenhando, por exemplo, um braço. A gente posiciona ele aqui, sem muitas dimensões, porque a gente não quer dar nenhuma limitação para ele ainda, né? A limitação que a gente tem, por exemplo, aqui é se a gente colocar uma coroa, por exemplo, de 4 polegadas de altura no máximo aqui, só para a gente garantir que não vai passar do limite inicial. E aí a gente vem aqui e desenha o nosso bracinho, ele tem que estar inicialmente dentro do nosso frame. E depois a gente desenha ele para onde ele tem que alcançar.
E aí, a característica interessante é que o nosso braço aqui, ele não expande, por exemplo. E aí, a gente tem que deixar eles iguais e a dimensão vai alterar ao mesmo tempo. Então, a gente pode usar essa função de equal aqui, por exemplo, ó, deixar eles do mesmo comprimento. E aí, a gente vai ter uma limitação. Por exemplo, aqui ele vai ter uma limitaçãozinha aqui de, sei lá, de colocou alguma coisa presa nele que ele tem que estar nessa altura aqui e nessa altura aqui. Então, a gente sabe que esse aqui é o limite máximo que esse meu braço vai chegar se ele não tiver nenhuma expansão. Então, por exemplo, se a gente desenhar aqui o bumper, né? É importante desenhar o bumper também. O bumper tem 5, se eu não me engano, se não mudou a regra esse ano, por 3. Sei lá, uma meia polegada aqui do chão. Arredondar os cantos aqui. Digamos que a gente encoste o robô aqui, por exemplo, né? Nosso braço não está alcançando. Como é que a gente pode fazer? A gente pode trazer o nosso pivô mais para frente. Daí aqui ele já está alcançando. Então, a gente pode fazer essa análise. Aí, que nem eu falei ali de círculo de movimentação, por exemplo. A gente pode ver aqui, ó, que a gente não poderia, por exemplo, subir com o nosso braço atravessando e girando. Eu não me lembro se 2023 podia ter espontâneo ali. Como é que é a palavra? Você podia passar do limite máximo por 3 segundos. Momentary, acho que era. Eu não lembro se podia ou não. Mas eu me lembro que em 2022 não podia, por exemplo. Então, esse braço não poderia girar completamente fazer esse giro completo para colocar do outro lado, por exemplo, a peça pelo outro lado. Então, ele teria que só ficar dentro desse frame aqui, né? Então, a gente poderia ter essa movimentação do nosso pivô para alcançar, ou aqui ter algum coletor, né, que fique para baixo. Então, são umas características interessantes. Então, por exemplo, se a gente fosse também querer fazer o raio aqui, a gente poderia ter uma expansão, por exemplo, aqui. A gente tem que ter essa medida aqui de expansão. Então, tu vai conseguir essas medidas que tu precisa ter. Teu braço tem que ter essa medida aqui, tu já concluiu isso agora, e ela tem que estar tal distância do pivô aqui para alcançar no nosso ponto. Então, por exemplo, a gente ali no Archon, não sei se lembram, a gente fez inclinado aqui, ó. Então, o pivô, ele estava no mesmo ponto onde a gente colocou, só que aqui o nosso ponto de apoio estava mais perto de cá, dessa lateral aqui do robô, o que ajudava, então, a manter o peso espalhado, né? Então, aqui, distribuído. O bom inclinado também é que dava para o ponto onde ele ficava fechado e ficava mais para trás. Eu acho que isso aumenta o quanto ele expande. Isso aí, é verdade. Isso tudo são coisas que tu vai descobrindo. Descobrindo na análise, exatamente. É para isso que ela tá aí, né? Tu vai fazendo essa análise para descobrir essas informações. Então, por exemplo, se a gente tivesse um intake aqui na frente também, que tivesse que ter essa interação, que nem aquele exemplo que eu mostrei ali, né? Vou tirar essas dimensões aqui. Só vou deixar reto porque facilita a minha análise aqui. Tá. Se a gente tivesse um coletor, por exemplo, aqui na frente, que tivesse que ter algumas posições. Vamos soltar o meu robô. Aqui a gente poderia ter o nosso ponto de pivô. Teria que saber o elemento de jogo, né? Aqui, vamos dizer que esse elemento tem, sei lá, 7 polegadas. Não sei, um elemento aleatório. Tá no chão. A gente teria que ter o nosso ponto de pivô, nossa roda aqui. Digamos que a gente quer ter uma leve compressão aqui, por exemplo, entre os dois elementos. Essa rodinha aqui, vamos dizer que tem 2 polegadas. Então, a gente tem aqui nosso ponto de pivô, a gente sabe mais ou menos essa distância, quando a bola tiver tangente aqui com o nosso bumper. Como é que ele vai ficar aqui dentro se ele tem essa distância, né? Então, isso aqui vai ser igual a esse. Aqui vai ter essa rodinha aqui, que é igual a outra.
Então, o nosso braço aqui estaria batendo, por exemplo. Então, a gente tem que trazer ele mais para trás. Daí, isso aqui já limitou, então, o que a gente pode fazer aqui na frente, né? Então, por exemplo, ele tem que estar a essa distância aqui do nosso pivô. Então, a gente vai movimentar aqui para frente e a gente vai ver que nosso braço já não alcança lá, por exemplo, né? Então, são essas características, assim, que... Caiu meu microfone aqui. São essas características que tem que ser observado durante essa análise. Então, que ele não pode passar aqui para cima. Aqui a gente pode fazer também o círculo de movimentação ali, que nem eu comentei, para ver essa movimentação do intake. Beleza. Essa é mais ou menos a ideia de interação entre a quadra e entre o nosso arquétipo, nossa ideia de robô. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho de análise de mecanismos em si, que daí não está diretamente a interação entre dois mecanismos, mas do mecanismo em si. Então, eles são os subsistemas do robô, e eles têm mais detalhes do que esse arquétipo. Essa nossa análise que a gente fez agora, né, ela é mais entre a interação das coisas. Agora a gente vai fazer uma análise específica do mecanismo, onde a gente vai posicionar as coisas, como que se comporta o objeto dentro daquele mecanismo, essas informações assim. E esse sketch que eu estou falando agora, dessa análise de mecanismo, ela normalmente é usada como a base para fazer as tuas partes. Então, por exemplo, tu vai criar um Part Studio com aquela tua análise de mecanismo e a partir daquela tua análise, tu vai criando outros sketches que tu vai desenhando as partes dele, né? Então, por que tu faz isso? Para tu facilitar na hora de, por exemplo, eu quero mudar o diâmetro da minha roda. Aí tu vai naquele teu sketch original e aí tu só muda o diâmetro da roda e todas as suas outras peças vão se adaptar para aquele diâmetro. Então, ou não precisa ser nem pelo sketch, né? Dá para usar as funções de variáveis, então tu pode só mudar a tua variável, por exemplo, né? Não sei se usam a função aí, mas é uma outra função interessante. Então, falar então aqui um exemplo de análise aí, por exemplo. A gente pode tratar aqui da compressão do objeto de jogo, né? Contra as coisas, posicionamento dos motores, já definir as distâncias de centros entre os motores e as polias, por exemplo. A interação que ele tem com o mecanismo de baixo, no caso aqui não tem essa interação, mas não necessariamente precisa ter nesse sketch aí. Posicionamento de engrenagens, por exemplo, aqui, né? Como que vai ficar posicionadas as coisas nesse mecanismo. Nossa, vai ficar meio curtinha a minha palestra, agora que eu vi o horário. Tá, beleza. Vamos falar então um pouquinho aí de mecanismos. Vamos dar um exemplo que nem esse shooter, por exemplo, aí. Análise, por exemplo, de um shooter. Por onde a gente começa? Pela nossa roda central aqui. Que diâmetro a gente vai colocar? Por exemplo, uma roda de 6 polegadas. A gente tem ela aqui no meio. E nos atiradores de bola, que é o exemplo que eu vou fazer agora, normalmente a gente quer que o nosso caminho da bola ela seja um arco concêntrico com essa roda. Então, a gente vem aqui desenhando o nosso arco. Deveria ter pegado outra função ali, né? Concêntrico. Desenhar a nossa bola aqui. É interessante que vocês reparem que algumas coisas eu faço utilizando essa linha pontilhada, que ela serve para tu colocar informações que não são base para o teu desenho. É tipo, eu uso normalmente para colocar os objetos de jogo ou alguma linha que só serve de limitação para o teu design, né? Então aqui a nossa bola, por exemplo, ela tem 7 polegadas. Aqui ela vai ficar tangente com o nosso caminho e tangente com a nossa roda. Vou dar um exemplo, então, usando variável. Faz tempo que eu não uso um shape, mas vamos ver se eu me lembro, né? Aqui a gente pode colocar que a nossa bola tem esse tamanho, menos uma hashtag. Que a hashtag tu vai criar uma variável, por exemplo, que é a compressão. E aí tu vai dizer o valor dessa compressão, sei lá, 3 milímetros. Tô no valor errado, é aqui, né? Compressão. Tava certo, era aqui mesmo.
E aí a gente fez o valor, então, do tamanho menos a compressão. Eu coloquei aqui por causa que quando eu alterar a compressão, vai alterar essa distância, por exemplo, do meu arco em relação à minha roda. Então, por exemplo, eu criei aqui, né? Se eu só vier aqui na minha variável e mudar para meia polegada, já muda meu desenho todo para essa posição. Então, minha bola diminuiu de tamanho aí, né? Então, aqui a gente vai trazer mais informações, por exemplo. Aqui eu quero colocar meu motor com uma polia de tantos dentes, que vai para uma polia de tantos dentes aqui. Chutando um valor agora, porque eu não faço ideia de qual o diâmetro das polias. Então, vamos dizer que é isso aqui. E aqui a gente vai colocar a nossa distância de centro, que pode ser calculada, mas também pode ser calculada, no caso, com uma equação aqui, né? Ou também pode ser utilizada uma calculadora, que se chama Recalc. Vamos ver se eu vou encontrar. Aí. E aqui ela calcula, por exemplo, a distância entre centros de polias. Aqui eu já vou pegar a informação também do diâmetro. 5 milímetros aqui para usar uma belt HTD. O centro que a gente quer é mais ou menos 118 milímetros. Vamos usar essas ideias aqui mesmo. E ela vai nos dizer aqui o nosso diâmetro já, aproveitando. Tem que pôr ponto. E aqui também. E a nossa distância de centro, ela vai dizer aqui, ó, center distance, da menor e da maior. Aí a gente escolhe, vamos ir com a menor e vamos ver se ela vai bater o motor na roda, por exemplo, se o motor estivesse para dentro. Digamos que o nosso motor esteja para dentro do shooter, né? Numa vista onde ele estivesse estrudado para cá e a roda também. Aqui tem muita pouca distância, 3 milímetros. Então, se essa roda expandir um pouquinho, já vai estar encostando no nosso motor. Então, vamos, por exemplo, ir com essa aqui um pouquinho maior, só para dar uma segurança. Só vamos definir, vamos ver se realmente é isso, porque eu não defini o tamanho do motor, né? Tranquilo, se for, acho que 2 polegadas é o comum, né? Então tá tranquilo, assim, não precisa nem usar outra. Então aqui a gente já tem definido a nossa distância, e aí esse posicionamento aqui depende da altura onde quiser colocar, né? Vamos colocar mais para cima aqui, para o nosso shooter acabar aqui embaixo. Então, 50, por exemplo. Então aqui a gente também pode definir esse ângulo aqui, onde vai ser o nosso ponto máximo do atirador, por exemplo, né? Umas 30 polegadas, umas 30 graus. E a gente pode definindo assim, né? E aí aqui a gente, por exemplo, poderia ter uma outra roda, que ela é tangente a esse movimento aqui, que ficaria aqui em cima, por exemplo. Tá alinhada aqui com isso aqui, paralelo aqui. Então a gente poderia ter essa outra roda, que seria para tirar a bola ali, né? E aqui teria que ter uma outra transmissão de movimento, por exemplo. Então a gente poderia colocar outra... Aqui teria que ter uma engrenagem para inverter o movimento de cá para cá, ou poderia ter outro motor aqui, né? Trazendo uma polia para cá. Então, caso, por exemplo, fosse que nem aquela análise que eu mostrei ali, teria que ter uma engrenagem com uma outra engrenagem, tangentes. E aí é importante comentar que esse diâmetro aqui é o pitch diameter, que fica tangente entre elas. Então, por exemplo, se esse aqui for de 2 polegadas, essa aqui for de 1 polegada, tem as informações. O que mais é importante? Agora a gente pode começar a detalhar, por exemplo, esse sketch, já colocando os furos de rolamento, essas informações assim. Ou a gente pode concluir, e aí, que nem eu comentei antes, né, desenhar as peças a partir disso. Então, por exemplo, esse shooter aqui, eu poderia criar agora um plano aqui para o lado.
sei lá, tem 7 polegadas a bola, então umas 4 polegadas para o lado. E desenhar um novo sketch aqui, onde eu utilizasse de referência essas informações do sketch de baixo. Então, por exemplo, poderia dar project, que é o project entre as minhas informações aqui, de onde tem que ter rolamentos na minha chapa. Essas informações aí eu vou deixar assim, porque elas não vão fazer diferença na chapa. O que faz diferença é o rolamento que vai ficar no centro delas, né? Então aqui a gente vai desenhando aqui um furo, né, para passar o motor. Aqui rolamentos. E a gente pode definir então aqui o nosso tamanho do nosso rolamento. E desenhar a chapa a partir desses pontos, então. Então, por exemplo, sei lá, nessa chapa poderia ser uma coisa assim. Por exemplo, com um design bem feio, no caso, eu fiz qualquer coisa, mas... aí a gente teria nossa chapa a partir disso, né? E aí, se a gente alterar alguma informação nesse sketch anterior, por exemplo, vou mudar essa distância aqui, esse meu centro a centro para 5 polegadas. Daí o nosso outro sketch alterou junto. Essa é a ideia. Então, que tu desenhe todas as tuas coisas naquele sketch anterior e só faça as tuas partes baseadas naquele sketch. Então, por exemplo, aqui teria o nosso shooter, né? Poderia agora espelhar para o outro lado também essa chapa. Então, esse é um exemplo. Outra coisa interessante, então, de análises, assim, de mecanismos, vou criar outra parte do estúdio, é como tu posiciona, por exemplo, os cilindros pneumáticos, né? Não é só colocar em um lugar aleatório e ver a funcionalidade deles. Então, como que tu posiciona pela expansão, né? Como é que tu coloca o ponto inicial dele, onde é a melhor posição de colocar. Então, vamos lá. Digamos que a gente tenha, por exemplo, aqui uma linha reta que a gente quer que angule até um tal valor. Vamos ver. Aqui. Sei lá, um bracinho que vai descer ali, né? Vai descer 30 graus. Ele tem isso aqui de comprimento. Beleza, a gente sabe as posições que a gente quer que esteja o nosso braço. A gente quer que ele esteja a 90 graus e a 30 graus. Agora, como é que a gente posiciona o nosso pistão e escolhe qual que é a melhor expansão dele, né? Eu vou começar desenhando ele aqui do ladinho. Como que a gente faz? A gente vai desenhar primeiro o corpo do pistão em 2 posições, né? A posição que vai estar presa aqui e a posição que vai estar presa aqui. Esse corpo, o tamanho é igual, e a medida dele é a medida entre os 2 furos desse meu cilindro. Então, não faço ideia também essa medida, vamos chutar um valor para o nosso pistão aqui. Tem 60, vai ser isso aí. Os 2 têm esse tamanho de corpo aqui. E esse aqui de baixo, ele tem uma expansão, que está paralela aqui ao corpo do cilindro. E ele fica a uma determinada distância aqui do nosso bracinho. Então, aqui é o ponto, o pivô, que vai ficar esse meu cilindro, e aqui é o outro pivô. Por isso que eles estão na mesma posição aqui, né? Porque aqui é o pivô onde está preso no robô, por exemplo, né? E aqui é o pivô onde está preso no braço. Aqui o braço está movimentando. E aqui a gente tem que ter a mesma informação, né? Porque a distância entre o pivô é a mesma, porque é o mesmo mecanismo, né? Então, a gente vai colocar esse aqui e esse aqui. E aí, a gente conseguiu uma posição de exemplo, né? Onde poderia ter. A gente tem que definir esse tamanho aqui também, né? Para um corpo de 60, poderia ser, sei lá, 30. E aí, ele vai dando opções aqui, né? Tu poderia ir mexendo aqui essa distância e vai mudando a posição do cilindro. Aí agora é mais uma análise física da movimentação do teu cilindro, né? Por exemplo, ele vai inicialmente estar aqui. No geral, tu quer que ele não desça, né? Tipo, na física, no caso, se ele estiver horizontal. Isso não vai ser um bom movimento, por exemplo, para o nosso braço. Então, por exemplo, a gente quer que ele tenha um certo ângulo.
Então, aí tu vai posicionando a partir disso. Que a gente quer que esse ponto seja bem próximo aqui. Questão de torque, talvez. Então, aí a partir disso, esse ponto de altura, daí a gente define ele, por exemplo. Aqui está meio horizontal, vamos baixar para 20. Aqui o pistão está começando assim, depois descendo, por exemplo. Então, aí vai uma análise mais física, mas assim que começa a análise de um pistão, por exemplo. Beleza. Alguém quer alguma análise específica de alguma coisa? Por exemplo, o movimento de um intake, alguma coisa assim? Que eu fale especificamente sobre alguma análise específica? Não? Um braço de 4 patas? Barras. Tá. Tá, uma forbar então, vamos lá. E talvez até seja interessante uma forbar não paralela. Tá. Intake de forbar não paralela. Tipo beleza. O Dionísio. Sim. Beleza. Vamos lá. Eu normalmente começo desenhando o chassi, já que vai ser um intake, né? Então a gente precisa ter o nosso posicionamento do nosso objeto de jogo. Esse aqui é o chão. Vamos desenhar o chassi. Vamos 28 polegadas. Por 2 polegadas. Vou pôr a roda numa posição aleatória aqui. Que não... Tá, beleza. Temos o nosso chassi aqui. Tá, bumper também é importante para o intake, né? Vou fazer um retângulo. Sei lá, eu não preciso necessariamente pôr essa dimensão, que ela pode ser definida a partir do intake, né? .5 aí. Beleza. Vou só fixar o chassi, então, aqui para ficar mais fácil. Tá, vamos desenhar com uma bola de exemplo aí de 2022, já que vocês estão trabalhando com essa aí no 290 milímetros de diâmetro. Beleza. Vamos lá. Eu vou fazer um intake aí de 2 roletes que movimenta que nem forbar. Vamos ver. Inicialmente, vamos começar com nossos roletes aqui. Primeiro rolete com uma certa compressibilidade aqui contra a bola. Vamos usar a hashtag compressão aqui, né? Dizer que é 2 polegadas de diâmetro, por exemplo. E aqui a gente vai fazer a nossa interação entre o nosso bumper e a nossa bola. Nos intakes, normalmente, a gente gosta de desenhar o caminho onde a nossa bola vai seguir para ver a compressão dela em todos os pontos. Então, por exemplo, a bola aqui tem esse diâmetro. Ela vai estar tangente aqui. E aqui dá para ver que ela está no meio da roda já, né? Então aqui a gente teria um problema. Então a nossa roda ela tem que começar mais para cá para não atravessar o eixo no meio da bola. O que dá para considerar aqui? Contra o bumper, ela comprime mais, né? Tem essa informação interessante, porque o bumper é macio. Então a gente pode trazer ela um pouco mais para cá, no caso. E colocar uma compressãozinha aqui também. De
1/4 de polegada. E aqui a gente põe uma compressão também. Para definir o nosso primeiro ponto. O que é interessante? A gente tem que alinhar isso aqui. Porque aqui a bola passou em um certo momento. Vamos ver. Ver se não vai quebrar meu desenho. Trazer o bumper mais para baixo, que isso ajuda. E aqui tem mais ou menos o nosso primeiro rolete, numa posição onde ele tem uma certa compressão em alguns pontos do caminho da bola. Vamos para o nosso segundo rolete, então, que alguma característica interessante dele. A bola de 2022 ela é bem dura, então não tem isso, mas a bola de 2020, uma característica é que essa distância aqui tinha que ser menor do que a bola, né? Senão ela, bem menor que a bola, senão a bola passava no meio. Então, o mínimo que teria que ter aqui seria essa distância da bola, com uma certa compressão, né? Então aqui vamos desenhar a nossa outra bola. Esse aqui é igual a esses, né? Aqui tem que ter a compressão, né? E a compressão não precisa ser a mesma, no caso eu estou usando o mesmo porque facilita para mim aqui. Aqui também teria uma compressão, né? Que eu comentei antes. Eu peguei do outro. E aqui a gente vai considerar a partir desse ponto aqui. Essa bola esteja aqui. Tem uma certa compressão. E a gente tem mais ou menos, então, o nosso outro ponto aqui. A gente pode colocar mais bolas aqui no meio para ver, né, essa movimentação. Mas aqui, mais ou menos, a ideia... Agora, o que definiria isso aqui, por exemplo, é essa distância aqui, né, que tem que ser menor que o da bola. 250. Tá. Beleza. A gente tem aqui o nosso esquema de como é que nossos roletes têm que ficar posicionados no nosso intake. Agora vamos ver mais ou menos como que tem que ser a movimentação dele. Faz tempo que eu não faço intake, vamos me relembrar aqui. A gente tem aqui um ponto onde poderia ter o nosso... Agora eu preciso achar o meu ponto central de movimento só. É que agora eu tenho que definir esse ponto que ele não depende muito dos roletes aqui, né? O ponto onde vai movimentar. Só que tem que estar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Se eu colocar um dos pontos aqui da forbar. O outro ponto é meio aleatório aqui, né? Tá, beleza. Vamos fazer isso 90 graus. No caso, para quem não sabe, forbar é um movimento onde tem duas barras, onde tem 4 apoios. Então, um ponto aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Eu acho que era mais fácil só ter feito o movimento da forbar. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Tá. Eu tenho que desenhar agora exatamente os meus roletes aqui atrás. Começar a ser pelo de baixo aqui, né?
Vai, esse ângulo aqui agora eu vou pegar. É bem chato, sempre. É que agora eu tô acostumada a usar outro software que dá pra usar de base outra medida, daí facilita a vida. Sim. O que eu uso normalmente é ou tipo fazer um risco Aqui, pelo no meio. círculo ou algo assim, é tipo algum ponto definido que de uma distância pode te dizer. Mas a partir dos 2 meios. Tá, eu tenho que colocar isso aqui dentro do robô agora, né? E esse meu ponto central. Aqui eu tinha colocado outro. Vou fazer a partir. Esse aqui vai estar aqui. Esse aqui é igual a esse. E ele tá no mesmo ponto. Vou colocar esse ângulo aqui também. Tá, beleza. Agora esse aqui tem que estar nesse mesmo ponto. Eu vou só fixar meu ponto para girar aqui, que fica mais fácil. Tá, eu preciso só agora... Vou deletar isso por enquanto. Select. Tá, isso tem que estar dentro do frame perímetro, ou seja, tem que ter um traço aqui onde essa roda fique dentro. Tá, eu vou fazer for-bar, né? Não é assim, tô viajando. Daí tu não precisa do segundo ângulo que tu colocou ali, né? Porque ele pode girar em volta, né? Ele pode fechar. Tá, eu tenho que só ter o segundo ponto de apoio. Aqui ficou. E aqui o segundo ponto de apoio também. Esse igual a esse. Por que você ficou em cima? Vai assumir o meu risco aqui agora? Esse aqui. Vai, esse aqui. Tá, agora foi. Tá, agora meu segundo apoio tá aqui. Vai, eu tô perdida na minha confusão aqui de linhas. Talvez a linha do bumper lá pra cima tá atrapalhando um pouco porque ela tá te prendendo em algo e se fosse Essa uma aqui, né? for-bar, Eu vou fazer uma nova linha paralela, aqui. tipo, ela não estaria, não sei Vou se fazer teria um uma pedaço nova de linha. vidro ali, né? Eu vou fazer uma nova linha aqui. Fica mais fácil. Só vou fixar pra mexer. Tá, eu tenho que definir meu outro ponto a partir daqui. Definir a partir da roda aqui, talvez. Nossa, me pegou nessa aqui, tá complexo de fazer. Forward tem que começar aqui. É que eu preciso definir minha segunda linha só.
que pode ajudar, talvez, é, ao invés de partir dos braços, partir da posição que quer que as rodas estejam quando estiver fechada, né? Sim. Definir essa posição de, tipo, elas têm que ficar assim e os braços não são uma consequência disso. Venha. Aí. Isso tem que estar tangente aqui. Tá, é mais ou menos isso aqui. Bom, quero que meu intake esteja mais para baixo. Meu pivô tá saindo daí. Tá. Nossa, eu realmente não lembro como é que faço farbar agora. Eu vou ter que colar, gente, desculpa. Faz tempo que eu não trabalho. Olha que bom, eu fiz recentemente um desenho de uma farbar. Ah, eu fazia. É prova com consulta. Eu acho que eu fiz separado o desenho. Ah, facilita fazer separado, dá pra enxergar o que eu tô fazendo. É, verdade, tá. Aqui. Eu acho que eu vou desenhar separado, que ajuda. Tá, ponto de apoio 1, ponto de apoio 2. Nossa, falhei no meu workshop aqui, gente. Faltou. Tá, ali faz mais sentido. Uhum. Tá, eu vou posicionar aqui em cima meu ponto. Aqui. Aí, agora sim encontrei meu ponto. Tá, beleza. Então, o que eu fiz aqui foi definir aqui em cima um ponto de apoio para um aqui, onde ele está na mesma posição que o outro aqui, onde ele está nessa movimentação. E aqui o outro ponto de apoio que está bem no centro aqui do eixo. E aí agora, a partir disso, eu tenho que encontrar a melhor posição aqui para mim, né? Uma coisa mais, uma definição física que nem o pistão. Então, por exemplo, se eu colocar um pivô para fora do chassi, ele não faz sentido. Então aqui eu vou trazer ele o mais perto possível para conseguir baixar esse meu ponto da roda. Por exemplo, não colocar uma distância aqui. Agora uma definição assim. Aí os pontos de apoio agora do próximo pode ser baseado, por exemplo, nessa distância aqui, ó. Ele tem que estar uma certa quantidade de distância do tubo para caber um rolamento, por exemplo. Esse aqui tá limitado aqui, mas 1 polegada também. E esse aqui ainda tem essa movimentação para cá. E agora, uma coisa física também, eu colocaria mais para trás para não ficar reto, né? Aqui vai ficar por cima da chapa, caso ele fique reto aqui embaixo. Então, colocar para trás, por exemplo, para não ficar reto com a chapa. Só que também aqui o centro não pode ficar dentro da roda, né? Então aqui tem que ter no mínimo 1,125 dividido por 2 inches, né? Então aqui ele já não tá mais por cima, por exemplo, ali da chapa. Mas aí, esse aqui é o meu intake.
Não, esse aqui é meu pivô? Não, esse aqui é o intake. Tá, beleza. E daí ficou meio confuso, mas esse aqui é esse aqui é esse aqui, esse aqui é esse aqui, né? Ficou mais ou menos assim. Deu para entender? Sim. Apesar da confusão. Não, foi muito legal acompanhar o processo de construção. Eu estava mais curioso nisso do que, de fato, porque vai depender do projeto, vai depender Sim. de várias outras variáveis. Vai testar algumas coisas até chegar na versão final. Uhum. Mas as decisões que tu toma de construir o sketch, às vezes é interessante tu ver outra pessoa fazendo, porque tem algumas coisas que a gente não faz e às vezes acelera mais o teu processo mesmo. Então, o que tu construindo foi bem interessante por conta disso, sabe? Uhum. Aqui eu poderia colocar que nem eu falei do pistão também, né? Eu comentei ali, ó, daria para já definir aqui a posição do pistão, por exemplo, se fosse ser um pistão, né? Daria para definir aqui também já. Isso aqui igual a isso, isso aqui igual a isso. Também já tem essa definição aqui. Tem várias respostas para essa pergunta, né? E nenhuma, na maioria delas está certa. Como tu vai construir? O que tu escolhe primeiro, o que tu escolhe depois? Isso às vezes é muito da pessoa, né? Sim. Como ela visualiza 3D a coisa. Isso é bem interessante. Eu não sei se tu concorda comigo, Lela, mas eu acho que uma das coisas mais difíceis de quando você está fazendo isso é tu não criar constraints, tu não se prender em coisas que não precisam ser assim. O ângulo da Torre do Arco foi um exemplo muito bom ano passado, né? Onde tu desenha uma coisa, tu só desenha uma torre para cima e aí isso presume que ela vai estar reta. Sim, mas não Ano necessariamente. passado teve um ganho bem legal e não deixando ela reta. Às vezes, que nem na Forbar virtual ali, tu prendeu um dos braços da Forbar onde estava a roda. Mas sim, não precisaria no caso, né? É só porque eu tô acostumada e minha mente leva a fazer isso, mas não precisaria. E eu acho que isso é mais difícil, de tipo, tu perceber onde tu, na verdade, pode mexer dimensões e coisas assim e ter um ganho por causa disso. Justamente. Uma dúvida que eu tenho quando vocês montam o arquétipo do robô, tá? Ele vai ter um take assim, ele vai ter um braço assim. Essas reuniões de construção do design, como vocês fazem? É mais uma discussão, né? Normalmente, bem uma discussão, na verdade. Normalmente a gente faz ali na primeira semana. Já definiu, vai ser assim, eu acho que essa é uma boa decisão. Mas na questão do 2D mesmo, você separa em duplas, uma pessoa, como funciona? Normalmente é mais uma pessoa, né? Que faz misturado com... Vai dando pitaco. Mas normalmente é mais uma pessoa focada, porque trabalhar no sketch outra pessoa é bem complexo, né? Mas normalmente os outros vão em volta auxiliando nas definições. Mas uma pessoa mais mexe, né? Normalmente o sketch vem meio como resultado das discussões. Tipo assim, eu acho que dá para fazer tal mecanismo de tal jeito. Ó. E a gente fala muito no teórico em como poderia ser, e daí depois vem alguém e faz sketch e diz, tipo, não, isso que não funciona. Ou é possível, ou funciona, coisas assim. Exatamente. Vem de várias ideias, mas é mais uma pessoa que mexe mesmo, assim. Mais pelo... Porque, como vocês viram, tipo, é confuso enxergar o que está acontecendo, né? Então... Mais isso. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de algum outro mecanismo para testar minhas habilidades ao vivo. Que eles giram lateralmente e angularmente. Como que faz, no caso? Tá. Aí eu vou dar um exemplo prático do que a gente já tentou fazer aqui, no caso, que a gente usa turret e hood. Vamos lá, no nosso querido Dionísio. Aí, já tá direto no shooter, que legal. Ó, o shooter, existem várias formas de fazer, tá? Cada um faz de um jeito, a gente já fez de diferentes jeitos de variar esse ângulo. Mas, por exemplo, o que a gente fez ali no Dionísio, que é o nosso robô de 2022, que é o que muitas equipes fazem, que é uma cópia do 254, esse aqui, tá? Descarada. A cópia bem descarada do 254. Que é um HUD com aqui dentes de engrenagem, né? Que é uma cremalheira, que a gente chama, onde essa engrenagem corre nesses dentes.
Então, o que é importante, né? Aqui, vamos ver se ela corre. Ó, tá correndo nos dentes. O que é importante? Que ela esteja posicionada de uma forma onde ela esteja fixa com essa engrenagem, que nesse ano a gente fez a partir dessa chapa, que fica no mesmo centro da roda. Então, essa chapa aqui fixa esse HUD com esses espaçadores, e aí ela está correndo sempre no mesmo centro da roda, e essa cremalheira também está no mesmo centro da roda. Então, aqui ela está correndo dentro desse centro, né? Aqui, no caso, a gente usou um Everest de FTC, aqui mesmo, para fazer esse mecanismo. É interessante que tem uma limitação que não deixa ela fazer isso aqui, né? Por exemplo, no meu, eu não coloquei limitação de assembly, mas se eu não me engano, tinha sim uma limitação que não permitia que isso acontecesse. Eu só não me recordo exatamente o que. E aí aqui a gente também fez turret, que é o mecanismo que gira que tu comentou, né? Esse mecanismo é uma coisa bem complexa mecanicamente, mas principalmente eletricamente, pela questão dos cabos, né? Que tu precisa ter um umbilical onde vai para poder fazer o giro, né? Mas como que a gente fez aqui, por exemplo, tá? Aqui tu prendia o shooter nessa chapa de cima e tinha esses rolamentos aqui embaixo. É uma ideia bem parecida com um produto da West Coast, não sei se já viu, mas tinha uns rolamentos que corriam aqui nesse degrauzinho aqui que tem na nossa chapa. Então eles eram um rolamento em cima, espaçador e rolamento embaixo. E aqui embaixo era um formato de engrenagem, de coroa, aliás, desculpa, onde tinha... Vou pegar... Ah, tá virado aqui a correia. Onde ficava contra essa polia aqui desse motor. Então, quando tu girava aqui, girava também o mecanismo aqui da turret. É, mais ou menos isso. Não, só tinha os laterais ali, nesse caso. Vamos ver se carrega. Não vai carregar. Queria mostrar a integração ali entre a turret e o shooter, mas acho que não vai carregar. Mas, por exemplo, a gente já fez outro shooter também que era diferente. Que também tinha HUD, mas ele era feito que nem um outro robô do 118 daí. Já era. O Dionísio matou. É que esse computadorzinho aqui ter aguentado um CAD, tamo bem. Ah, 20. Cadê 20? Não, peraí, vocês estragaram a minha organização, então. Existia essa pasta. Bah, eu passo o negócio. Eu vou no meu, então. Deve estar no meu porque foi eu que criei. Então eu devo achar se eu entrar no meu. Não. Ah, eu acho que fui eu mesma que estraguei minha organização quando eu movi pra pasta, então. Eu tirei do time. Ah, eu roubei tudo pra mim agora. Ninguém mais tem acesso. Não é MK1, é MK2. É 21, é. Beleza. Olha aí, tem outra turret também de exemplo. Cadê meu shooter? Morreu. Eu acho que não vai.
triste. Se eu tentar clicar para abrir só o shooter, eu vou travar mais ainda aqui. Aí, foi. Ó, esse aqui ele era um pouco diferente, porque aqui tem o mesmo esquema de cremalheira e engrenagem, só que agora a gente não fez uma chapa que vai até o centro do eixo. Né? Aquele outro tinha uma chapa por fora que ia até o centro. Esse aqui, ele corria aqui dentro desse rasgo. Então aqui tem uma pecinha que tem o formato, vamos ver se aqui eu vou esconder. Se vai funcionar. Aqui tem uma pecinha de teflon que corre no centro desse rasgo. Então daí aí mantém tanto a limitação de não sair por cima nem para baixo e também correr sempre no centro do movimento, né? Então esse é outro exemplo diferente, mas no geral a gente vê bastante esse exemplo de cremalheira com engrenagem. Também a gente já fez com pistão, mas ele mudava o arco, né, em 2020. Sim, mas daí ele abria e fechava. Não era linear. Né? Não era linear, exatamente. E essa turret também é diferente, mas é mais ou menos o mesmo conceito. Mas aqui os rolamentos vão em volta de tá se atravessando ali o rolamento. Vão em volta de uma chapa aqui, rolamento em cima e embaixo, e aqui vai por cima essa engrenagem, né? Essa engrenagem não, essa polia. Mais ou menos essa ideia. Mais alguma questão? Quer que eu mostre alguma outra coisa? Não? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então seria isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção.